Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Quero instante trabalhar mais um tema aqui com a sua pessoa e falar aqui sobre disciplina. E dentro deste conceito, desta temática sobre disciplina, nós queremos falar aqui sobre que disciplina ela tem muito em a ver com treinamento. Então, é importante aqui, nós vemos aqui que a maioria das pessoas, quando você fala em disciplina, o significado que vem em mente é que dá a ideia aqui simplesmente de correção. Mas vamos lá. Então, o que é disciplina? Vamos trabalhar com isso aqui, entendendo aqui, principalmente este aspecto em que a disciplina é um treinamento. Ela envolve justamente este lado que poucos trabalham, né? Então é muito importante aqui. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5 até o 7, a palavra de Deus vai nos remeter assim: examinai-vos a vós mesmos se permanecei na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendeis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora sejamos como reprovados. Então, essa linha de pensamento aqui do apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui que eu preciso trabalhar em mim mesmo. Por mais que eu defina a forma de provas que eu passe, por mais que eu busque tais aprovações diante dos homens, diante de Deus, mas eu preciso entender que mesmo assim eu posso ser reprovado ou estar reprovado, mas que contudo eu estou buscando uma melhora. Estou buscando resultados específicos para o bem. Então, muito importante este ponto de vista de partida em que a pessoa ela deve iniciar aqui este trabalho aqui da disciplina, trabalhando com ela mesma. Muito bem, olha só. Segundo Abraham Lincoln, diz assim que o autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo, que é a grande dificuldade da maioria das pessoas. Essa disciplina de saber o momento certo de dizer não. Então, a dignidade, a honra, o valor que a pessoa tem que ter para consigo mesmo é aprender a dizer não para si mesma. É isso que Abraham Lincoln aqui está dizendo. A disciplina, do latim, disciplina, significa o quê? Pupilo. Então, essa expressão deriva de discípulos, né? Do latim, discípulos, que quer dizer educar e treinar o aluno. Em outro ponto, é também obedecer às regras, obedecer aos superiores, aos regulamentos. É um comportamento metódico, então tem um traçado, tem um caminho a seguir. Quer dizer, uma conduta ou um caminho a seguir. Então, este é o caminho, é o comportamento metódico. Quer dizer, que tem uma conduta ou um caminho
a seguir. Então, Mateus capítulo 8, versículo 9 diz assim: segundo o centurião, falou com o Senhor Jesus Cristo: pois também eu sou homem sob autoridade, estou debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. Então aqui, veja bem que dentro da disciplina, o centurião romano, ele entendia, foi a resposta que ele deu para Jesus Cristo. Ele sabia perfeitamente que ele era uma pessoa que devia obedecer a ordens, a superiores, estava dentro das suas normas, dos seus regulamentos, ali conforme a instituição militar. Então, esta era a ideia da qual ali houve o diálogo entre o centurião e a pessoa de Jesus Cristo. Augusto Cury também vai nos dizer algo aqui, dizendo assim, que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, pessoas que realmente não têm certeza, não têm um alvo específico. E disciplina sem sonhos produzem pessoas autômatas, que só sabem obedecer a ordens. Essas são pessoas autômatas que sabem somente obedecer a ordens. Então só faz aquilo que é programado. Jesus Cristo chegou uma vez a dizer isto, que nós muitas vezes somos considerados servos inúteis porque só fazemos aquilo que o mestre manda, que o Senhor da casa manda. Então, pessoas autômatas só obedecem quando alguém lhe dá uma ordem específica. Ele não age, não pensa por si mesmo. Então, isso é o que Augusto Cury aqui está nos mostrando. Então, disciplina indica a disposição de alunos em seguir ensinamentos e regras de comportamentos. A disciplina pode ocorrer no corpo físico, bem como no corpo emocional, no corpo mental, em termos organizacionais. Então, é um todo que é trabalhado a disciplina. A disciplina não é trabalhada somente no corpo físico, mas também é trabalhado mentalmente, emocionalmente. Então, ela envolve todo o espírito, alma e corpo da pessoa. Então, nós temos aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim, que há um tempo determinado. Então, nós temos um tempo determinado. E o tempo determinado é um tempo específico. Um tempo que você sabe que dentro do tempo existe ali aquele momento exato para fazer as coisas. Então, e dentro deste momento surgem as oportunidades. Da qual aí nós vemos que dentro do tempo há também um tempo para todo propósito. Então, aí são as oportunidades que surgem. Então, a pessoa ela tem que entender isto, que existe tempo específico, momentos em que a pessoa atua, que a pessoa faz, para que ela saiba aproveitar as oportunidades que vão surgindo para com a sua vida. E 1 Timóteo capítulo 4, verso 8 mostra perfeitamente isso aqui para nós, porque o exercício corporal para pouco aproveito. Não está dizendo que não é proveitoso. Para pouco aproveito. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, o exercício físico, ele é bom, é proveitoso para a educação física, para a disciplina física, não para a disciplina espiritual. Certo? Não para a educação espiritual. A educação espiritual, a disciplina física, ela envolve a piedade, ela envolve a santidade, a santificação, ela envolve, na verdade, aí a busca dentro deste ideal, aquilo que realmente está no tocante ao espiritual. Então, o exercício físico é pouco proveitoso em relação a tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, você
aliando, né, fazendo uma conexão, uma ligação do espírito com o corpo, você tem condições de servir a Deus através do seu corpo, assim como você serve a Deus no seu espírito. Mas, entendendo tudo isso, o que é proveitoso em relação à vida eterna? É o trabalho que a gente desenvolve em nosso espírito para com Deus. Certo? Então, esse desenvolvimento. Certo? Então, a disciplina aqui é o conjunto de regras ou ordens que regem o comportamento. Então, a disciplina ela vai trabalhar aí regendo o comportamento, nos trazendo realmente uma disciplina, nos trazendo aí uma regra pautada para que nós venhamos, através da disciplina, a cometer o mínimo de erros possível. Então, a disciplina te ajuda a ser irrepreensível. Ela te ajuda a trabalhar no seu comportamento, na sua conduta. Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, quer dizer, divisões, né, partidos, né, partidarismo, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Então, diz aqui que trabalha aqui a questão até emocional, a questão aqui da equipe sendo unida, sendo coesa. Então, você não está isolado, você se disciplina também para atuar com outras pessoas, para viver com outras pessoas. Filipenses capítulo 2, verso 2 fala assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, não é o trabalhar somente físico e espiritual, mas tem esse trabalhar aqui da psique, da alma, da emoção. A pessoa também, ela vai trabalhar em cima disso. Então, 2 Timóteo 3,15 fala: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, existe esse trabalhar através da Sagrada Escritura, em que nós vamos nos disciplinar conforme a palavra de Deus. E é interessante que, neste caso aqui, os judeus eles trabalham com as crianças, né, desde a sua meninice, para que possam ter uma vida pautada nas Sagradas Escrituras. Então, a disciplina é o conjunto de regras ou ordens que regem, né, que governam o comportamento. A disciplina também é observância de regras, né, e é obediência. Então, a disciplina te leva à obediência, a pessoa saber obedecer a quem é de direito. Então, também a disciplina é a capacidade de controlar um determinado comportamento de forma a respeitar regras ou conseguir resultados. Então, a pessoa ela tem isto em mente. Ela sabe se comportar diante de situações, diante dos ambientes que ela se encontra. É muito interessante este ponto aqui da disciplina, né, que ela envolve não somente uma ética, mas também a etiqueta, né, o comportamento da pessoa. É muito interessante porque quando a rainha Sabá visitou Salomão e ela começou ali a olhar o seu reinado, ela também passou a observar os servos de Salomão, né, os seus criados, como estes se assentavam na mesa, como estes ali trabalhavam. Ela não olhou somente aquela mesa bonita, né, com aqueles talheres de ouro, com pratos, né, de ouro, aquelas porcelanas, aquelas coisas todas, né? Então, mas ela olhou também o comportamento, a conduta, né, como que aqueles servos se comportavam. Então ela percebeu que havia
uma educação ímpar, não somente da parte do rei, da parte de Salomão, mas também os seus empregados, seus servos, sabiam se comportar, sabiam se assentar à mesa. Então, muito interessante isso. Disciplina também é o conjunto de conhecimentos específicos que se ensinam em cada cadeira de um estabelecimento escolar. Então, a disciplina ela também é uma matéria específica da qual a pessoa ali vai ser ensinada, né? Então, é muito interessante isso. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, que Jesus Cristo ele é chamado também de o carpinteiro, assim como seu pai José era também conhecido também como o carpinteiro. Então havia uma disciplina específica dentro das casas, né, em que os filhos, tecnicamente, eles eram profissionalizados pelos pais, segundo ali a profissão que havia na família. E fora essa disciplina, eles também passavam a estudar ali a Torá, a estudar as letras. Então tinha matérias específicas para, para eles. Então a matéria específica a gente sabe aí são as letras, os idiomas. Então é muito interessante a questão aqui das letras, porque quando Nabucodonosor levou cativo os filhos de Israel para a Babilônia, ele pediu para Aspenaz, chefe dos eunucos, ali para separar jovens sem nenhum defeito, jovens de boa aparência, jovens de inteligência, jovens que têm o domínio, né, do conhecimento, né, das letras, que saibam ler, saibam escrever. Então, ali pessoas específicas, são jovens específicos. Por quê? Porque ali durante 3 anos eles iriam ser educados na cultura ali dos caldeus, na cultura caldeia. Então eles iriam aprender ali a cultura, o costume babilônico. Então havia ali matérias específicas que eles tinham que aprender. Então nós temos matérias específicas como geografia, história, matemática, letras. Então são matérias específicas que as pessoas acabam aprendendo no ambiente escolar. Então a disciplina também ela está relacionada a uma autoridade, que nem eu já tinha mencionado aqui a questão da autoridade. E disciplina ela não está ligada ao autoritarismo, mas a uma autoridade. Certo? Disciplina também ela envolve, como eu falei, que é o princípio que todo mundo pensa de primeira mão, é que a disciplina significa castigo, mortificação. Né? E de acordo com a Infopédia, as correias para açoitar. Então, a disciplina servia para corrigir ali o escravo, o servo rebelde, o filho rebelde, que precisava realmente passar por uma correção. Então a gente vê que os pais eles corrigiam os filhos da mesma forma que o Senhor nosso Deus nos corrige. Então a Bíblia diz que o Senhor açoita quem Ele ama. O Senhor corrige e repreende a quem Ele ama. Certo? Então nós temos aqui 1 Timóteo capítulo 4 verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te o padrão dos fiéis. Olha só, torna-te modelo, padrão dos fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, é destas formas que a pessoa se torna modelo, padrão de fidelidade. Então, tudo aqui envolve aqui uma ação comportamental. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: nenhum soldado em serviço permite envolver em negócio desta vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou, né? Seria ali o seu alistamento, recrutou para a guerra.
Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor nos jogos públicos se não competir de acordo com o regulamento. Então veja bem que todo soldado em serviço, ele foi alistado, ele foi chamado, convocado para servir e obedecer ali o seu comandante, o seu general. Então ele tem ele como primazia, como objetivo primário, central, obedecer ali o seu ofício militar. Então, a sua função militar, ele foi designado como soldado para a defesa nacional, para a defesa territorial. Então, ele foi chamado para a guerra. Este é o propósito. Ele não foi chamado para viver uma vida social, uma vida civil como todo cidadão comum, porque agora ele tem que servir para agradar e para obedecer àquele que o alistou, que o qualificou para estar ali na frente da batalha. Da mesma forma, é o atleta. O atleta, ele passa ali por uma grande disciplina que ele precisa ser treinado, né? Então ele é treinado de acordo com o clima, ele é treinado de acordo ali, então essa disciplina também envolve ali o tipo de alimentação que ele deve comer, que ele deve ingerir. Então ele para se tornar um vencedor, para ele superar os outros atletas, ele precisa passar por uma disciplina, e essa disciplina não está relacionada somente ao corpo físico, mas também está relacionado ao seu comportamento, à sua conduta. Então, ele deve competir de acordo com os regulamentos, de acordo com as normas. Caso contrário, ele vai ser desqualificado, ele vai ser reprovado e ele não vai alcançar ali a linha de chegada, porque o seu objetivo é ser vencedor, é chegar ao topo, é chegar ao pódio. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, veja bem que a disciplina nos dá esta ideia de que a pessoa possa ter resultados, resultados específicos, né? Então, existem regras, existem normas que a pessoa precisa se atentar. Então, veja bem, segundo os textos judaicos, fala que impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo. Então, este é o trabalhar da disciplina. Então, isso aconteceu ali com Caim. O que Deus falou? Olha, sobre ti cumpre dominar o quê? O teu sentimento, esta tua ira, porque o pecado está à porta. Então, é muito importante a pessoa ela ter a autodisciplina. Então, Provérbios fala muito isso. O que adianta a pessoa ganhar uma cidade, mas não tem um domínio próprio? É uma lástima. Então, a disciplina, como nós já havíamos falado, né? Ela está relacionada aqui ao latim, né? Disciplina. Então, o que é a disciplina? A disciplina é educação, ela é instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada, princípio de moral. Então, ela deriva aí de discípulos, que é aluno, aquele que aprende, aquele que tem um interesse em querer aprender. Então, disciplina também vem do verbo de série, né, que significa aprender, o aprendiz. Então, também pode significar manutenção da ordem. Então, a disciplina, ela significa manutenção da ordem. Então, a disciplina, ela não nos traz aí uma confusão, ela não nos traz aí uma bagunça, mas ela nos leva para uma organização e não para uma desordem. Então, a disciplina, ela te remete a isto. Então, muito importante, um dos princípios que rege uma empresa, por exemplo, lá é a organização e limpeza. E se a pessoa não tem essa disciplina, ela com certeza ela não vai conseguir se encaixar ao quadro ali de funcionários. Então tem que ter isso.
E essa é a questão de organização e limpeza, é algo que começa em casa, começa no lar. Porque se a pessoa ela sabe ter essa disciplina consigo mesma, ela consegue realmente ser uma pessoa que é de organização, que é de limpeza, uma pessoa que sabe aonde que está as coisas, né? Ela não vai procurar e falar assim, não estou achando. Ela vai realmente saber onde que está as coisas não vão estar perdidas para ela. Então, Lucas, capítulo 6 verso 40, fala o seguinte: o discípulo não pode estar acima de seu mestre. Entretanto, todo que for bem instruído será como o seu mestre. Então, muito interessante isso aqui, que na disciplina, o aluno, ele desenvolve característica do mestre. Ele ganha ali dentro desta influência educadora aquilo que o mestre está passando para ele. Então, muito interessante é que o comportamento do mestre ele passa a influenciar o comportamento do aluno. É muito interessante estar aqui, porque todo que for bem instruído, ele será como o seu mestre. Então, o que for bem instruído terá também capacidade de instruir outros, de ensinar outros, porque é uma pessoa que foi qualificado dentro de uma disciplina que ela passou. Porque como que uma pessoa ensina se ela não foi disciplinada de acordo com a matéria? Então, é impossível, né? Hoje a gente vê muitas vezes aí esse encaixe de pessoas que ela é formada em história, ela pode ensinar geografia, mas ela pode ter uma grande dificuldade aí para ensinar letras, física ou matemática, ou principalmente química. Então, é muito importante a pessoa ela ser bem instruída para que ela possa exercer o seu papel aí de mestre. Então, outro ponto que nós vamos trabalhar aqui é a disciplina do hebraico Musar. Então, aqui fala assim que ela significa propriamente punição. Então, a ideia aqui é que a maioria das pessoas aqui centraliza. Quando fala em disciplina, a primeira coisa que eu peço é em correção, em castigo. Então, do hebraico Musar significa propriamente punição. No seu sentido figurado, significa repreensão, advertência e instrução. Ela significa também restrição. Então, impor limite ou atadura, né? Então, a pessoa está presa. Ela está presa. Pode significar também autoridade como castigo, né? Então, correção, disciplina, doutrina e censura. Então, nem tudo é aceitável. Então, a disciplina te leva te remete a isto. Então, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, quer dizer, habilitado, capacitado para toda boa obra. Então, veja bem que através da escritura, através das letras, a pessoa ela passa por uma série de disciplinas. Então, a disciplina ela não envolve somente um ponto específico. A disciplina também educa a pessoa em justiça, para que a pessoa aqui seja uma pessoa íntegra e honesta, pessoa justa, que saiba o que é certo. Então, ela também ensina, ela mostra o caminho que deve andar, que deve a pessoa seguir, né, o seu comportamento. Ela também serve para redarguir, né, para puxar a orelha, para mostrar realmente onde está o erro. Então, ela corrige. Então, tudo isso através das letras, principalmente aqui da Sagrada Escritura. Então, nós temos aqui Hebreus capítulo 12, versículo 7,
Depois o verso 10 e 11 diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Olha só. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Caso raro, né? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Então, da melhor forma, os pais sempre corrigem os filhos. Mas este para nosso proveito. Qual que é o proveito que Deus nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade e não sermos condenados com o mundo. E, na verdade, o que diz assim? Que toda correção, toda disciplina ao presente e no momento presente não parece ser motivo aqui de alegria, motivo de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Então, exercitado o quê? Pela justiça. Então, vai produzir o quê? Aí frutos pacíficos, fruto de paz. Então, Jó capítulo 5, versículo 17, diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze, pois a correção, a disciplina do Todo-Poderoso. E por último, nós temos aqui disciplina, que é paideia. Paideia, do grego aqui, paideia, significa que tutela, educação ou treinamento. O ponto central nosso aqui. Consequentemente, correção disciplinar também envolve que a punição, castigo, instrução e criação. Então, em primeiro lugar, disciplina como paideia é treinamento de uma criança e é, portanto, de um modo geral, uma educação, uma disciplina. Literalmente, significa estar junto de uma criança. Então, aqui é acompanhar uma criança, estar junto a ela. Então, não deixar sozinho. Então, aqui Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Mesmo depois de velho, de idoso, ainda se lembrará dos seus ensinamentos. Então, nós temos aqui este ponto aqui. Então, voltando lá, que eu já tinha falado sobre Daniel, quero ler aqui Daniel capítulo 1, verso 3, 5, diz: e disse o rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosa aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Então, estavam sendo preparados para se tornar o quê? Ministros no palácio real, para servirem diretamente ao rei. E tudo isso num espaço de 3 anos. Não, eles foram ali educados conforme a cultura babilônica, a cultura dos caldeus. Então, nós estamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, fala assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, quer dizer, em Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Estou certo que também habita em ti. Então, Paulo está dizendo aqui que Timóteo, ele ganhou aqui uma fé genuína na sua pessoa, porque esta mesma fé já estava antes em sua mãe Eunice e na sua avó Lorde, que lhe transmitiram esta fé e que ele agora está carregando esta fé em sua vida. Então, segundo aqui dos santos, esse educador dos santos, educação significa o quê? O que é a educação? Então ele fala assim: educação, disciplina fundamental na faculdade da vida. Então, a educação, como muitos falam assim, educação vem do berço, o que é? Disciplina fundamental, que na faculdade da vida. Então, por toda a sua vida, aquilo conforme você foi educado, desde o seu começo, nos seus princípios, você vai carregar por toda a sua vida. Mas essa pessoa foi educada, foi ensinada errada,
pode ter certeza também, este fundamento, este alicerce será também para o lado ruim, para o lado da desgraça, o lado mal, perverso. Mas é interessante, educação, disciplina fundamental na faculdade da vida. Então essa aqui é a ideia aqui deste educador aqui dos santos. Então aqui a ideia aqui fala aqui do pedagogos, né? São os conhecidos como pedagogos, né? Que hoje nós falamos sobre a pedagogia. Então é conhecido como pedagogos. Quem que era esses pedagogos? Era o curador, o tutor, o guia. O homem, usualmente, isso aqui era um escravo, um servo da casa, cuja tarefa era conduzir meninos e jovens para a escola e trazê-los de volta. Então, eles levavam e traziam para a escola, que acompanhavam, e supervisionar sua conduta de modo geral. Então, eles acompanhavam de perto. No caso, Aristóteles foi o guia, o condutor, né, ali de Alexandre Magno, que mais tarde se tornou o Alexandre o Grande, né, o grande conquistador da Grécia. Então, eram pedagogos. Então, Gálatas, capítulo 4, Paulo fala que já existia muitos pedagogos. Capítulo 4 de Gálatas, olha só, verso 1 e 2 diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, ele é menino, o herdeiro, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, porque ele está sob ordem, sob tutela de alguém, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, até o tempo exato que o pai já conhece ele como adulto, ele confere responsabilidade e direitos ali que ele possa usufruir, que dentro desses direitos, logicamente, virá deveres e responsabilidades. Certo? Então, é o que nos mostra aqui a Sagrada Escritura. Mas também a Bíblia diz que Esther, capítulo 2, verso 12 ou 17, diz assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de fora feita a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, ou durante um ano, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, olha a disciplina que passava aqui rigorosamente. Debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei. Então, tinha ali uma pessoa responsável que acompanhava de perto, um eunuco, guarda das concubinas. Então, era Sagaz. Chegando a vez de Esther, filho de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, né? Então, em adoção, para ir ao rei, pediu o que disse Hegai. Então, ela só fez somente que Hegai, aqui, lhe diz que Hegai é eunuco do rei, que agora não era guarda das concubinas, mas guarda das mulheres do rei. Então, Esther, ela obedeceu conforme a instrução aqui de Hegai, para apresentar-se ao rei. Então, veja bem aqui a disciplina que ela tinha, que ela teve, desde ali com seu primo Mardoqueu ou Mordecai, que ele tomara por filha. Certo? Então, nós temos aqui este ponto aqui. Então, veja bem, existem 3 pilares que sustentam o sucesso. Que 3 pilares são esses? O comprometimento, a persistência e a disciplina. Então, isso aqui é segundo a instrução aqui de Victor Prates. Então, aqui, esses 3 pilares que sustentam o sucesso: comprometimento, persistência e disciplina. Então, treinamento vem de treinar, né? Então, o verbo aqui de treinar, que significa o quê? Do francês training, né? Ou training, né? Então, nós temos lá o personal trainer, quer dizer, aquela pessoa capacitada para treinar pessoas. Então, esse educador físico, né? Que é um personal trainer, também aí, vem do francês. Então, significa o quê? Puxar, arrastar,
do latim traginare, ligado a tragere, puxar, derivado de tractus, particípio passado de traher, puxar, arrastar. Então veja bem aqui, Provérbios capítulo 3, verso 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga ou disciplina. Provérbios capítulo 15, verso 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento. Provérbios capítulo 19, verso 18 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não assarás a tua alma. Então, enquanto há esperança, você não vai perder o seu filho, não, né? A sua alma não será lançada no inferno. Então, Provérbios capítulo 23, verso 13 e 14 diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, a palmatória não mata a criança. A palmatória não. A correção, a disciplina não mata a criança. Ela vai promovê-la para que ela tenha suporte e resistência e saiba se posicionar diante da sociedade, diante dos seus alvos, dos seus objetivos, para que ela possa desenvolver com eficiência, com eficácia, aquilo que lhe foi proposto e entregue para que ela possa fazer. E venha fazer com êxito, venha fazer com resultados que lhe garantem a sua promoção, o seu sucesso, o seu bem-estar, certo? Então, fustigando-a com a vara, livrará a sua alma do inferno. Então, muitas vezes aí, filhos estão perdidos, estão morrendo cedo, outros, até mesmo que se não estiverem morrendo, estão presos, estão em cadeias, outros estão aí perdidos no mundo, porque em algum momento os pais reteram a vara. Então, deixaram de ser esse personal trainer, né, que viesse ali conduzir com firmeza um treinamento específico para o filho, né, esse trabalho que deve ser feito. Então, nós temos aqui Mike Murdock, diz assim que o objetivo da disciplina é formar um hábito, e logicamente hábitos bons, porque a gente entende que as más companhias corrompem o bom costume, as más conversações estragam os bons costumes. Então, o Mike Murdock diz: o objetivo da disciplina é formar um hábito. Então, aqui, muito importante, nós aqui entendemos aqui que disciplina também ela é instrução, como consistindo em ensinamento, admoestação, recompensas e punições. Deuteronômio capítulo 8, verso 5, né, que seria aqui do verso 1 ao 6, mas o verso 5 aqui é o verso central nosso. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, nós vemos aqui Êxodo capítulo 35, verso 30, até o 36, verso 1. Começa aqui no capítulo 35, verso 30, até o capítulo 36, verso 1. O Espírito de Deus encheu, né, ali a Oliabe e a Bezalel. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, né, entendimento, discernimento, perícia, né, conhecimento técnico, compreensão por experiência, ciência em todo artifício, né, me dando aqui a capacidade de inventar invenções, né, que seria estrutura, máquina, plano ou intenções que se originam na mente. Olha só a capacidade que Deus lhe dá. Em toda obra esmerada, quer dizer, invenções hábeis procedentes da mente de um artista. A pessoa sabe trabalhar com as mãos. E lhe deu aqui um disposto coração para ensinar, né, como um professor instrutivo, né, que informa, né, o outro. Então seria aqui como o arqueiro que atira para atingir o alvo, né, lançar uma flecha, né, destacar como que apontar com o
o dedo. Então, a pessoa sabe qual é o seu alvo específico. E dentro deste alvo, ela quer acertar ali o centro do alvo. Ela sabe o que quer. Então, Deus fez isso com Aholiabe e Bezalel. Então, e esses dois aqui, ele diz assim, deram-lhe capacidade para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa, inventando invenções. Agora pensa bem, esse camarada era cientista, projetistas, que Deus lhe deu a capacidade. Então, a capacidade de fabricar, né? Capacidade de planejar, fazer coisas novas, né? Como artifícios artísticos e práticos. Então, se tornar aqui o que? Homem peritos, engenheiros, projetista. Então, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe. Olha só, o conhecimento que eles adquiriram, eles também tiveram o coração disposto para fornecer este conhecimento, de instruir, de passar adiante para formar outras pessoas habilitadas, habilitosas, pessoas com conhecimento específico para dar continuidade aqui a este ministério, voltado aqui para o reino de Deus, para a obra de Deus e, logicamente, a nação de Israel aqui, ela foi beneficiada com esses dons desses homens. Então, nós temos aqui que treinamento, né, ela emprega aqui também aqui dentro do tempo, né, empregar tempo. Então, disciplina é empregar tempo. Então, empregar tempo, treinamento e recursos nos talentos e habilidades dos discípulos é investir gradualmente no crescimento da empresa. Então, foi o que a Aholiabe e Bezalel fizeram. Então, aqui um conceito de Elgir Girodo, né? Elgir Girodo. Então, é empregar tempo, treinamento e recursos nos talentos e habilidades dos discípulos. Então, é muito difícil isso aqui acontecer. A pessoa, ela tem que conhecer o potencial no outro, entender que o outro tem capacidade. E mesmo que não veja, porque mesmo os líderes natos, eles não nascem prontos. Eles precisam ser treinados, eles precisam ser trabalhados, eles precisam serem exercitados, disciplinados, para que eles possam se tornar aqueles líderes qualificados da qual eles nasceram para ser. Então, é necessário este trabalho. E este trabalho, ela envolve uma pessoa para uma organização. Então, envolve uma parte para um todo. Certo? Então, há uma grande recompensa em cima disso. Então, também disciplina significa aqui lamut, né? Que este verbo significa aqui aprender, estudar, ser ensinado. Então, Mateus capítulo 28, versículo 19 fala: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinai-os todas as coisas, até a consumação do século, né? Então, aqui Jesus está mostrando aqui o alvo do discipulado. Ensinai-as, fazei discípulos. Então, é importante isso aqui. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, que muitas vezes a gente usa o lado psicológico, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, esse jugo aqui está relacionado ao aprendizado, seguir os passos do mestre, tornar-se um discípulo autêntico do mestre, do Senhor Jesus Cristo. Então, muito importante aqui que, se você está cansado daquelas teorias, que nada te acrescentam, Jesus Cristo está te convidando: venha, porque o meu propósito é trazer descanso para a tua alma, é fazer com que você possa entender com muito cuidado, com muita sensibilidade, né, o que você precisa aprender realmente. E este aprendizado vai envolver aqui mansidão e humildade de coração. O que Jesus aqui está querendo
transmitir. Então, o Lamed, né, a disciplina, ela descreve o aprendizado também da guerra. É o treinamento para a guerra. Mas também ela te mostra, a disciplina também mostra também a falta de treinamento. A gente sabe que a disciplina ela vai mostrar esse lado negativo também. Ela te prepara para a guerra, mas vai mostrar aqui que existe também a falta de treinamento, a falta de educação, a falta de conhecimento. Então, lá Juízes, capítulo 3, verso 1 e 2, veja bem, o que Deus permitiu para com Israel. Faz assim, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Deus deixou algumas nações ficar para trás, para por elas provar Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Então, muitos não era a geração que saiu do Egito, não era a geração que estiveram no deserto, não é a geração que atravessaram o rio Jordão e que rodearam ali de cara ali, depuseram ali com as muralhas de Jericó, que entraram no campo ali da conquista das terras, da promessa, né? Então, essa geração não sabia disso. Então, Deus permitiu que muitas nações não fossem ali tiradas das terras, né? Das possessões, para que as gerações futuras viessem aprender a guerra e ver o valor que é de lutar e batalhar por uma conquista. E esta conquista do território, a conquista da herança, o fruto do seu trabalho para a aquisição da família. Certo? Então Deus permitiu ali ensiná-los através da guerra. Então, uma disciplina. Então, Deus permite certas coisas, não tira tudo da nossa vida, porque Deus permite que nós venhamos ser ensinados de alguma forma com essas coisas. Certo? Um outro ponto aqui é a aquisição de instrução. A disciplina te dá esta aquisição de instrução. Então, Isaías capítulo 29, verso 24 fala assim: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Então aqui, veja bem, Deus trabalhando em relação aqui que realmente até os que são errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Então aqui é muito importante que Deus não trabalha somente com pessoas que a gente já diz assim, são qualificados. Então, Deus trabalha com pessoas que são desqualificadas, para que essas possam ser capacitadas aí dentro aí de um entendimento, dentro de um conhecimento específico, para poderem servir a Deus e a seu próximo. Então, Atos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos a primeira vez chamados de cristãos, ou chamados de messiânicos. Então, aqui, por quê? Porque esses homens, que eram ali Paulo e Barnabé, resolveram o quê? Ensinar o povo. Ensinar ali a igreja a servir a Deus, a ter conhecimento das Escrituras. Então, é aquisição de conhecimento, aquisição ali da instrução, através da instrução, certo? Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27 fala assim: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, como batendo no ar, né? Como lutando, né? Dando golpes no ar. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão. Olha aí a disciplina. O apóstolo Paulo falando, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É muito interessante isso aqui, porque pessoas acham que pregar a palavra de Deus,
anunciar ali, proclamar, ensinar a Escritura, é simplesmente pegar a Bíblia e abrir a boca e falar. A pessoa não tem uma preparação. A pessoa não se prepara. E preparar mentalmente, preparar emocionalmente, preparar fisicamente. Então é interessante isso aqui. Paulo, ele diz que ele tinha esta busca até mesmo dessa disciplina com seu próprio corpo físico, né? Então era um trabalhar pleno, total em sua pessoa, em todo o seu ser, para que ele pudesse se empenhar bem e estar qualificado e não reprovado para anunciar o Evangelho. Olha só, interessante, né? Então, que eu me lembro aqui, tem um lado da disciplina que não é somente cantores que devem ter um cuidado com a sua voz, né? Aquele que bebe, por exemplo, são coisas geladas, né? Então, o pregador também tem que ter um cuidado com a sua voz. Também tomar cuidado com as coisas geladas, certo? Então, a autodisciplina aqui, o que é isso aqui? Dentro da autodisciplina. É considerado um tipo de treinamento específico, criando novos hábitos de pensamento, ação e linguagem para o autoaperfeiçoamento e ajudar a alcançar metas almejadas. Então, isso aqui é autodisciplina, considerada um tipo de treinamento específico, criando novos hábitos de pensamento, ação e linguagem para o autoaperfeiçoamento e ajudar a alcançar metas almejadas. Então, a disciplina, ela também vai te apontar o quê? Que tem aqui o professor. A disciplina tem o professor, o ensinador, o educador. Salmo 119, verso 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, você é o que é, porque na sua vida várias pessoas, vários professores te aperfeiçoaram, trabalharam no teu caráter. Você era uma tábua rasa. Eu lembro isso da minha instrutora na pedagogia, ela dizia muito assim, você é uma pessoa, uma tábua rasa, que vai ser ali trabalhada, que vai ser ali arquitetada, vai ser ali esculpida, vai ser ali desenhada por alguém. Então, vários são os professores, os instrutores, que vão modelando o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso comportamento, a nossa conduta. Então, a disciplina aqui do professor fala que é ser ensinável, instruído ou bem treinado pelo Senhor. Então, também a disciplina é ser ensinado pelo Senhor Deus. João, capítulo 6, versículo 45. João, né, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Bem? Então, todo aquele que ouve o Pai, a sua palavra, vem para Cristo. Então, aprende de quem? Nós aprendemos do Pai, que é a sua voz, né? A sua escritura, a sua palavra, né? A Sagrada Escritura, a Bíblia, que é o registro da voz de Deus, dos seus testemunhos, né? Então todos serão ensinados por Deus. E também ensinados por pessoas. Isaías capítulo 29, verso 3 fala assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então os homens também educam homens, qualificam homens. A gente vê aqui que para o nível humano, né, o nível técnico humano, né? Então nada de espiritual. 1 Samuel capítulo 2, verso 11. Então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino estava servindo ao Senhor
perante o sacerdote Eli. Então veja bem que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, diante de Eli. Então, ali tinha um responsável, um tutor, um pedagogo, um professor, um ensinador, da qual Samuel estava servindo o Senhor através da sua pessoa. Então, educação e treinamento é o alicerce para a competitividade e a qualidade em uma organização, segundo Ciro Copelo, né? Educação e treinamento é o alicerce para a competitividade e a qualidade em uma organização. Então, nós temos aqui Moisés, Atos capítulo 7, versículo 22, fala assim: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obra. Então, aqui, Moisés, o príncipe regente, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, fazendo que Moisés se tornasse aqui um homem poderoso em palavras e obras. Atos capítulo 22, verso 3, assim, olha que Paulo diz: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, Paulo foi educado nos pés de Gamaliel, essa aí é na escola de Hilel, né? Então, ele foi ali educado ali pelo neto de Hilel, que foi ali Gamaliel, né? Este fariseu, que era um mestre, um doutor, que pertencia ali, era membro do Sinédrio, né? Então, ele foi educado, foi o seu tutor, e ele aprendeu aos pés dele a servir a Deus, a ser zeloso para com Deus, conforme a Torá, né? Conforme a Taná, né? Então, a Sagrada Escritura que tinha então na sua época ali, que para nós aqui é o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, a primeira aliança. Então, encerrando aqui, John B. Watson, quero terminar com esta palavra dele dizendo assim: qualquer pessoa, independentemente de sua natureza, pode ser treinada para ser qualquer coisa. Olha aí. Então, a disciplina, ela, independente da natureza, ela faz com que essa pessoa tenha um potencial. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Shalom a todos. Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.